É isso aí, pessoal. Estou aqui com Humberto Ramos e eu sou o Honório Pessoa e a gente vai falar um pouquinho agora do Instituto Educacional Sublimar. Humberto, mais conhecido como Urate, né? Vai ficar meio difícil chamar o Humberto de Urate de Humberto, né? Mas vamos acostumando aqui. Bom, gente, vamos nos apresentar primeiro. Eu sou o Honório Pessoa, sou psicanalista clínico, também aqui professor do Instituto Sublimar. E a gente vai falar um pouquinho da ideia, né, Humberto, sobre como a gente começou aí esse processo de montar esse instituto educacional, de estar ensinando outras pessoas, preparando terapeutas. Fala um pouquinho, Humberto, sobre você e nós vamos conversando aqui. Eu sou Humberto Ramos, minha formação e especialidade é música e eu vou trazer a proposta de, nesses primeiros meses, assim, talvez até o primeiro ou segundo ano, focado mais na arte-terapia. E essa arte-terapia ela vai se estender também, a parte de pintura, parte visual, áudio, né, que é a parte musical, para servir não só de uma primeira ferramenta do terapeuta, mas também uma ferramenta complementar ao terapeuta. E aí ele pode atuar no leque de 8 a 80, né? Existe toda uma biografia, uma literatura muito robusta que nós estamos usando aqui no nosso instituto educacional para subsidiar a formação deles, não só na parte de psicanálise, PNL, hipnoterapia, também bastante focado na parte do paciente com espectro autista, mas também nessa parte de arte-terapia, parte musical, tem uma literatura bem boa, parte que atende a musicoterapia, assim, na nossa região é algo em torno de 35, 40 anos, a gente já encontra pessoas trabalhando, então vai ser uma viagem muito, muito boa, né? O crescimento para o aluno vai ser transformador e ele vai transformar não só a vida dele, mas a nossa, de estar em contato direto com ele, mas especialmente aqueles que eles irão atender no mundo, curando, auxiliando e ajudando o desenvolvimento pessoal. Exatamente. Existe uma frase, Humberto, que eu estava lembrando aqui, do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que ele diz assim, que a psicanálise em sua essência é a cura pela fala, né? E hoje em dia, como que as pessoas falam? Você falou da criança, principalmente da criança no espectro autismo. E muitas dessas crianças não falam, são autistas não verbais. E daí as pessoas perguntam, mas como que vai desenvolver a fala dessa criança? Como que ela vai se comunicar dentro do processo da terapia? Bom, quando a gente fala da análise dentro do adulto, o Freud usava algo chamado livre associação, ou associação livre, que era basicamente a pessoa deitava no divã e ela trazia ali a fala e a gente ia desenvolvendo o processo da análise. A criança é diferente, por isso que você trouxe essa questão da música. A criança, ela senta no chão ali, a gente joga um papel, caneta, faz desenho, faz brincadeira, coloca uma cabana ali, ela entra muito na cabana, a gente já sabe que pode simbolizar o ventre da mãe, que ela fica o tempo todo ali escondidinha, né? O que está acontecendo? Qual é a linguagem que ela está querendo transmitir em relação a isso? Eu acho que isso é bastante importante, porque muitas vezes o terapeuta não tem essas ferramentas. Ele vai lá, né, ele se forma, ele faz um curso, uma formação em psicanálise, ele está, né, realmente com toda a parte teórica ali. Só que na hora da prática é outra coisa. Sim. Então ele pega uma criança que não sabe se comunicar, como que ele vai agir diante disso? Aí entra o nosso instituto, que veio com essa ideia de realmente preparar terapeutas com excelência, que vai poder ter essas ferramentas como um diferencial, né, dentro do seu processo terapêutico. Exatamente. O profissional ele não entra apenas no mercado de trabalho com um vasto conteúdo, mas ele também pode trazer para a realidade dele,
uma autorreflexão, uma percepção dele dentro do ambiente familiar, dentro de casa, o quanto que ele pode ir se lapidando, né? Tem até uma história aí que a gente é um bloco de pedra e a gente vai se lapidando com o atrito, aí a gente vai se polindo, né? Então a pessoa fala, fulano é uma pessoa polida, é uma pessoa que passou por um processo de atrito, né? De tirar as arestas, e o Instituto Educacional Sublimar vai ser uma ferramenta muito interessante para quem está com esse olhar da vida. Exatamente. Você falando nisso, eu lembrei de uma frase que só para complementar, que diz assim, que a matéria ela só expande quando ela é aquecida. Então todo o processo analítico de terapia é dolorido. Então as pessoas começam a fazer análise e elas falam assim, nossa, parece que eu estou piorando dentro do processo. Mas gente, calma que vai melhorar. Por quê? Porque começa a vir situações que estavam lá na mente inconsciente. Freud ele vai, na segunda tópica, ele vai tratar isso, né? Sobre a nossa mente inconsciente. Então vai vir essas questões que estão lá na nossa mente inconsciente, vai vir à tona, e daí a pessoa vai falar assim, nossa, né, como que eu vou lidar com isso? E daí vem a angústia, vem o medo. Realmente, está lapidando ali, está tirando as arestas, está transformando você numa outra pessoa. Então fazer o processo de terapia, gente, é algo exponencial. Eu sempre costumo falar disso. Porque você realmente vai encontrar assim a sua nova versão. Mas para isso, né, tirar as arestas, como você disse aí, não é fácil não. Passa pelo atrito, né? Passa pelo fogo, passa por embates talvez, né? Exatamente. Interno, ainda mais dentro de um processo de autoanálise e análise com o terapeuta. Vai entrando em cavernas, em túneis, ou você mesmo vai cavando a sua caverna, o seu túnel, e quando você se dá conta, você se acha. Urati, aproveitando essa deixa aí que você é formado em música, né? Entra com essa parte no processo aí, já com a musicoterapia, a arte-terapia. Fazer uma pergunta para você, o que a música, né, mudou ou tem mudado assim em relação à sua vida mesmo, né? Questões pessoais. Eu gosto muito de falar isso porque, assim, gente, a gente é terapeuta, mas é importante a gente se mostrar para os nossos alunos, né? Eu gosto muito de falar, que nem eu estou falando aqui, a gente falou do autismo. Eu tenho um filho autista e eu não tenho vergonha de dizer isso. Então, eu tive que passar pelo processo dolorido para ajudar outros pais de autistas. E hoje eu falo assim, a psicanálise mudou a minha vida, né? Mudou a minha história como pessoa. E a música, o que ela tem feito de diferença na sua vida, né? E o que ela pode fazer de diferença na vida das outras pessoas? Olha, diretamente na minha vida, a música me fez ouvir e enxergar o mundo. Porque você tem as tarefas que envolvem não só a parte terapêutica, mas a musical também, e a audição, parar, prestar atenção, uma escuta atenta, ela está entre assim, o top 10 de qualquer terapeuta artista ou de qualquer artista que não trabalha com terapia. Ele é um bom ouvinte. Eu acredito que isso me fez ouvir o mundo. Por quê? Porque quando você está fora do ambiente de trabalho, você está ouvindo as pessoas, você está ouvindo a cidade, você começa a perceber que tá todo mundo meio que numa grande sinfonia, numa grande música, está todo mundo junto de alguma forma. E aí visualmente você traz traços assim de hábitos. Não que algum grupo social tenha um estilo de música que é mais pertinente ou mais aceitável, não é nesse sentido, mas você começa a ficar mais sensível. Então assim, a escuta atenta, a escuta todo mundo que vai passar pelo instituto vai ter que
passar por essa fase, né, de ouvir, isso vai condicionando você a ser uma pessoa mais sensível. A experiência musical me fez me tornar um homem mais sensível. Eu acredito que o pontapé inicial tenha sido a escuta, porque tá todo mundo a milhão, acelerado, carregado, todo mundo tem uma novidade, independente se é uma novidade agradável ou não agradável, quer falar. Aí alguém ouve. E esse exercício de ouvir no processo de formação musical e também no processo de formação arte-terapia com a música, ela vai te trazer essa ferramenta de escuta e você vai se sensibilizando. Foi assim comigo, eu fui me sensibilizando através da escuta. Eu acredito que para os nossos alunos, no decorrer do curso, com essas práticas, com esses exercícios, isso também vai ajudá-los a ouvir o mundo de um outro jeito. Perfeitamente. Você falando da escuta, eu lembrei daquela primeira frase que eu citei aqui do Freud, né? Que é a psicanálise em sua essência é a cura pela fala. Mas a fala de quem, né? A fala do paciente e é a sua própria escuta, muitas vezes. Por quê? Qual que é o papel do terapeuta? É um papel espelho. Então o paciente, muitas vezes, ele não se escuta. E você falou, eu achei interessante aí. Então, quando você está aprendendo a escutar a música, você está escutando também os seus sentimentos que você tem em relação a toda essa harmonia que a música está trazendo. Exatamente. Então, o papel do terapeuta estou aqui de frente com o meu paciente. Ele não tem nenhum tipo de julgamento. Porque você falar para outra pessoa é normal, vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu pai, com um amigo, mas vai ser sempre aquele conselho, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não. O terapeuta, ele é neutro em relação a isso. Então ele realmente vai ajudar você a se escutar. Então o paciente, ele vai ter realmente aquele encontro consigo mesmo, né? Uns vão chamar isso de autoconhecimento, desde a psicanálise a gente chama de reconhecimento, porque está tudo gravado no inconsciente, então você simplesmente está trazendo de volta. E isso é muito interessante, essa conotação que você trouxe em relação à escuta. E legal, Urati, isso dentro do nosso instituto, porque o instituto ele abrange essa questão. Nós poderíamos lançar simplesmente aqui um curso voltado somente para a área da psicanálise, mas a gente abrangeu. Então, desde a musicoterapia, a arte-terapia, que vai ajudar dentro do processo analítico, desde a programação neurolinguística, algo que muitas vezes a gente precisa ressignificar junto com a hipnose. Então a gente vai aprendendo isso, né, que a terapia ela pode abranger, né, é um processo mais contemporâneo. Algumas pessoas me perguntam, Urati, o seguinte, eu falo, Honório, mas Freud, na época do Freud, né, não se usa, o Freud ele reprovou, por exemplo, a hipnose na época dele. Bom, o Freud, gente, meu principal ídolo na área da psicanálise, Freud, Carl Jung, também que eu gosto muito, ele reprovou a hipnose, na época que não tinha tantas ferramentas como tem hoje, porém ele aprovou, por exemplo, a cocaína, o uso da cocaína. Então, assim, quer dizer que Freud estava completamente certo? Não, foi tentativas e erros, né? Isso. Então, hoje em dia, o Freud, se ele tivesse vivo, ele tivesse ativo, ele estaria estudando neurociência, ele estaria estudando PNL, vou aprender mais hipnose, né? Na época dele, por exemplo, não tinha hipnose ericksoniana, não tinha a hipnose hoje com a programação neurolinguística que veio bem depois. Exato. Então amplia o leque, né? O terapeuta ele vai ter muitas ferramentas para ele trabalhar. Eu não sei como agir diante disso somente com a psicanálise. Eu tenho uma criança aqui e ela não traz nada dentro do discurso. Vem aqui, senta no set e fica quieta. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para... Não é que a psicanálise a gente usa de estímulos, mas cada paciente é um mundo, né? E principalmente as crianças, né? Criança você tem que usar vários meios. Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, sem citar casos, de uma paciente que veio para mim, uma garotinha, e ela veio principalmente com um caso que o médico disse que provavelmente ela era autista.
Essa menina, ela teve um mecanismo de regressão, né? E ela começou a fazer cocô na calça, né? E teve vários problemas. Bom, como que eu fui tratar isso, né? Então, o psicanalista, ele não olha a doença, diferente, né, de algumas outras terapias, que vai pegar e falar assim, olha, esse é o diagnóstico, a gente vai trabalhar assim porque tem o diagnóstico de autismo, então eu vou entrar com terapia ABA, vou entrar com várias intervenções, que é o correto, né, em muitos casos. Mas o psicanalista, ele não olha a doença, ele olha o doente, ele olha a pessoa. Sim. Então eu comecei a olhar aquela menina, falei, faz um desenho aí. E um dos desenhos que ela fez, ela tinha uma outra irmãzinha. Ela desenhou o pai, a mãe, a irmãzinha e ela um pouco distante. Olha que interessante. E daí veio a questão do discurso através do desenho. Então ela estava se sentindo ali uma rejeição, se sentindo distante da família. E dentro aí do processo, o terapeuta vai fazer o quê? Pai, mãe, vamos conversar. Vou entender o que está acontecendo no ambiente familiar. Entendemos o que estava acontecendo, reajustou aquilo e num período mais ou menos de uns 3 meses aquela menina voltou ao normal. E o diagnóstico, não existiu o diagnóstico de autismo. Não, porque hoje em dia, Humberto, não estou dizendo que é geral, mas hoje em dia tudo é autismo ou é TDAH, né? Criança tem um pouquinho de dificuldade no aprendizado, você tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ela tem alguns trejeitos lá, é autismo. Então essa visão da psicanálise, ela não é uma visão de você olhar assim, olha, ela tem um problema, ela é aquilo. Não. Eu olho o doente, não a doença dele. Sim. Eu olho a pessoa. E isso é importante dentro do processo analítico. Saber que tem uma pessoa ali que eu posso ajudar ela de várias maneiras. E o que eu costumo dizer é o seguinte, uma vez um professor meu, quando eu comecei a estudar a psicanálise, ele falou assim para mim, Honório, nós somos psicanalistas, mas guarde uma coisa para você, o que você puder fazer pelo seu paciente, faça, cara, faça. Na época, eu tinha aquela questão da mente, né? Não que isso seja errado, não tem certo e errado, viu, gente? Vocês estão vendo esse bate-papo aqui. Eu tinha aquela questão, não, somente a psicanálise tem que ser dessa forma e pronto. Ele falou, não, cara, guarda isso para você. E daí que eu fui me especializar, Horácio. Daí eu fui me especializar, fiz várias formações em hipnose clínica, nacional, internacional, daí fui para a PNL, estudei e comecei a estudar mais sobre a neurociência e aí eu vi que a gente pode ser muito mais exponencial nos nossos atendimentos quando a gente se prepara. Entra Carl Jung, né? Aprenda todas as técnicas, estude todas as teorias, né? Mas ele fala uma coisa, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. É você olhar as pessoas com essa empatia, né? Olhar essas pessoas e falar assim, existe ali uma pessoa que precisa de ajuda e eu vou fazer o possível, né? E muitas vezes a gente faz até o impossível, né? Para ajudar essa pessoa. Quando você falou do Jung, quando você for tocar a alma de uma pessoa, seja também apenas uma alma, você acredita que ele estava falando daquela... Não posso dizer que seja um conceito, mas é uma maneira de visualizar. Você leva um pouco da pessoa e você deixa um pouco de si com a pessoa. Você acha que era isso que o Jung estava falando? Ele traz um pouquinho da transferência e contra-transferência que você está dizendo, né? Mas é você ser uma pessoa diante de outra pessoa. Não é ali vestir a capa somente do terapeuta. A gente usa muito desse conceito, né? Eu costumo falar ainda assim para quando a pessoa tem dificuldade nos atendimentos, vista a capa do terapeuta, né? Mas você ser apenas uma pessoa ali diante da outra, ela enxergar em você que ela pode confiar em você, que ela pode contar os segredos para você e sabe que você é apenas uma pessoa que vai olhar para ela e não vai ter nenhum tipo de julgamento. É apenas uma outra alma humana e você olhar ela como isso, não olhar ela como um objeto ali que você está ali para, olha, eu estou atendendo ela, estou ganhando meu dinheirinho, dinheiro no bolso, acabou, pronto. Não, eu estou ali porque eu quero ajudá-la mesmo.
Você está diante de uma alma. Estou diante de uma alma humana igual eu sou uma alma humana. O Jung ele tinha essa questão um pouquinho diferenciada do Freud, né? Eu sei que aqui vai ter muitos estilos de terapia. E isso é importante, viu, gente? Vocês guardarem isso, porque cada terapeuta é diferente. Tem gente que vai começar a fazer o processo e fala assim, nossa, eu sou muito freudiano. Eu sou Freud, né? E o cara vai estudar muito Freud, ele vai ter um jeito diferente. Tem gente que fala assim, não, eu gosto mais de uma parte mais junguiana aqui, eu gosto de estudar sobre arquétipo, sobre o lado sombra, né? Eu gosto de falar um pouco sobre os complexos, eu gosto de falar sobre a parte junguiana, essa visão mais mística. Tem gente, não, eu sou lacaniano. Né? Então cada pessoa ela vai ter um estilo. Então assim, gente, você vai ter o seu estilo, mas diante do seu paciente, é uma outra alma ali. Veja ele como uma pessoa que precisa de ajuda, assim como você precisa de ajuda. Pegando esse gancho aí, Urati, tem algo na psicanálise que é bastante interessante, inclusive a gente colocou ali, né, no nosso instituto. Sim. Sobre o tripé psicanalítico. A psicanálise começa nesse processo que a gente está falando aqui, de você ter essa base teórica para que você tenha esses subsídios para você atender, né, de fato, seu paciente. E tem a parte da análise pessoal, onde que você vai realmente encontrar consigo mesmo, ter essa busca interior, né, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de si, como diz Carl Jung. E tem a parte da supervisão. Por que isso, gente? Porque o psicanalista ele tem que ver como está completo para tudo isso. E quando eu falo de análise, voltando aqui para análise, quando a gente fala trocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, é preciso você também olhar para dentro de si. Então não é assim, eu saí da escola de psicanálise e eu vou ajudar todo mundo, mas minha vida está daquele jeito, né? Então quando você começa a olhar as suas sombras, olhar que você também tem as suas imperfeições, talvez você vai ter um pouquinho mais de empatia quando você olha para o outro. Vai ter menos julgamento quando você olha para aquela outra pessoa. É isso que muitas vezes eu convido os meus alunos. Eu atendo muitos profissionais na área de psicanálise que falam, mas aquela pessoa é isso e aquilo, e começa ali, né? Há um certo julgamento mesmo. Não aguento mais, esse paciente é isso. Mas por que ele é assim? Por que ele age dessa forma? O que ele está querendo dizer com esse discurso? Que essa expressão que ele está com raiva, por que ele está com raiva de quem? Então quando eu olho para as minhas sombras, eu lido com as minhas sombras, eu aprendo a lidar melhor com as sombras do outro. Quando eu me acolho primeiro, eu aprendo a acolher o outro. Profundo isso, hein, Honório? Aí entra o que o Lacan falou, você só leva o seu paciente até onde você chegou.